Boa noite! Quem viu os filmes Razão e Sensibilidade ou As Patricinhas de Beverly Hills pode não saber que, por mais diferentes que sejam, são baseados em romances da mesma autora, Jane Austen. Mesmo anônima em vida, ela assinava os livros com o pseudônimo A Lady. Austen foi uma escritora ambiciosa, meticulosa e cheia de ironia, o que fica claro em seus textos. O universo de Jane Austen é um dos nossos assuntos de hoje. E ainda vamos conhecer o trabalho do artista plástico gaúcho Mário Schuster, que participa da primeira edição da Bienal da Amazônia. O Revista começa agora. Clássicos da literatura e do cinema se encontram mais uma vez na Casa de Cultura Mário Quintana. O projeto que une o Clube de Leitura e o especial de cinema Jane Austen está de volta e dessa vez a inspiração vem de Emma, romance publicado em 1815 e com versão moderna nas telonas, As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995. Confere a reportagem de Renata Giacoboni. Em 2025, o mundo celebra os 250 anos de nascimento de Jane Austen, uma das escritoras mais influentes da literatura inglesa. Nascida em 1775, Austen retratou com humor, ironia e sutileza a sociedade de sua época, especialmente o papel reservado às mulheres. Obras como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma seguem inspirando adaptações e reflexões, provando que o olhar crítico e espirituoso da autora continua atual depois de 2 séculos e meio. E é com esse espírito que a Casa de Cultura Mário Quintana, em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim, realiza o especial Jane Austen, combinando literatura e cinema em uma programação que aproxima o público das grandes narrativas da autora. O desafio foi fazer a curadoria da arte da escritora, como conta a gestora cultural Ana Cristina. E foi difícil escolher só 3 livros, né? Nesse período que foi de outubro até dezembro, quando é o aniversário mesmo da Jane Austen, 16 de dezembro. Mas foi muito pensada essas escolhas para elas estarem combinadas com a programação do especial de cinema aqui da Cinemateca Paulo Amorim, que nós temos também aqui na Casa de Cultura. Sempre essa programação foi construída em diálogo com a Cinemateca. E para fazer essa escolha, nós pensamos não só em alguns dos livros mais importantes, mas também naqueles que tinham adaptações também de qualidade, que tem um grande público, que despertariam esse interesse do público de rever esses filmes, né? Que nenhum deles é lançamento. A nova edição traz Emma e sua releitura moderna, As Patricinhas de Beverly Hills, filme que transporta os dilemas da alta sociedade inglesa para o universo das adolescentes ricas dos anos 90 em Los Angeles. A coordenadora da Cinemateca comenta sobre a ponte entre cinema e a literatura de Jane Austen. Muita gente nem sabe que o Patricinhas de Beverly Hills é uma adaptação do Emma, né? E então eu acho que é uma oportunidade das pessoas saberem isso, poderem comparar as 2 obras, que é uma maneira do pessoal hoje que está lendo menos, né? Que de repente é tão fácil ele pegar o celular, ler o resumo de qualquer coisa. E aí a gente tem esse público jovem que está vindo muito para o cinema, que gosta de ver os filmes e daqui a pouquinho vai poder, né, se deparar com uma obra de uma autora tão incrível e tão gostosa de ler, né? With whom will you dance? With you. If you will ask me. Do cinema para as páginas do livro. O projeto propõe um diálogo entre leitura e audiovisual, estimulando a reflexão sobre as obras e os contextos.
Ana Cristina destaca a qualidade da escrita de Austen. Ela é uma escrita que traz histórias extremamente interessantes, personagens que a gente tem vontade de acompanhar. E lendo parece uma escrita muito simples, muito fácil, mas a gente vê que são empregadas técnicas muito sofisticadas de narrativa. Ela tem uma ironia muito fina para abordar questões de relacionamento, para abordar questões relacionadas à situação da mulher. Essa é a segunda edição do projeto, que já conquistou o público e segue com novas atividades. A próxima e última etapa será dedicada ao Orgulho e Preconceito, o romance mais famoso de Jane Austen, um clássico que também ganhou diversas versões no cinema e na TV. If your feelings are still what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes have not changed. But one word from you will silence me forever. Seja no cinema ou na literatura, o que vale é o convite para celebrar a atualidade e o encantamento de Jane Austen, que 250 anos depois de seu nascimento, ainda inspira gerações de leitores e espectadores. É uma coleção de um conjunto de questões que fazem ela ser tão popular, né? Mesmo 250 anos depois, ela ainda está aí agradando as pessoas e servindo de fonte de inspiração. You have bewitched me, body and soul, and I love you. I never wish to be parted from you from this day on. Conosco agora a Bianca Rossato, que é doutora em letras com trabalho que discute comparações entre obras de Jane Austen e adaptações contemporâneas. Bianca vai mediar o clube de leitura sobre a obra da escritora que acontece neste sábado na Casa de Cultura Mário Quintana. E por videochamada temos a Adriana Salles, que é especialista em Jane Austen pela Universidade de Oxford e fundadora-presidente da Jane Austen Sociedade do Brasil, uma associação de fãs e estudiosos de Austen que existe desde 2008. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Bianca, Jane Austen, por que depois de tanto tempo ainda está nas telas, nos cinemas? Então, eu vou selecionar aqui duas características principais das narrativas dela. A primeira delas é a questão do diálogo. A narrativa se dá essencialmente a partir do diálogo entre as personagens. E o segundo elemento me parece que são as relações humanas estabelecidas. São relações humanas, né? Então eu acho que é bastante fácil dos espectadores se identificarem com essas personagens, porque se tratam de relações humanas, não só de relacionamento romântico, mas de relacionamentos familiares também. Então, né, eu acho que esses são dois elementos. Adriana, somando a ideia aqui da Bianca, na sua visão, por que Austen, né, se tornou esse fenômeno global tão duradouro? Eu acho que tu não abriu o teu áudio. Desculpe. Não foi nada. A Jane Austen tem uma relação muito marcada por essa descrição, não dos personagens, mas do diálogo, como a Bianca disse. E as histórias da Jane Austen, elas são famosas, né, mundialmente, porque elas podem ser adaptadas, ou a gente pode conhecer um personagem de cada uma das obras da Jane Austen ali na esquina de casa. Então, eu acredito que são histórias simples, né, como quem já leu os livros conhece, mas por trás tem todo esse enredo elaborado, essa escrita muito requintada da Jane Austen e a ironia, né? Então, é um texto muito passível de adaptações. Bianca, aí no seu trabalho acadêmico, né? Qual é a semelhança, assim, mais inesperada que você encontrou entre Austen, vamos supor, e as adaptações mais modernas? Como, por exemplo, o teu trabalho, Orgulho e Preconceito, né? Sim. Então, no meu trabalho eu analiso os diários de Lizzie Bennet, que é um videoblog que acontece no YouTube. E a principal semelhança é a representação das mulheres. O foco é inevitável falar de Jane Austen sem falar da representação das mulheres. E essa adaptação consegue repensar as personagens num contexto de século XXI, né? Mantendo essa dinâmica da importância, da forma como as mulheres circulam nas relações
com as pessoas no seu entorno. Tá? Então, me parece que essa é uma das adaptações que consegue manter essa característica. E será que o fato de ser mulheres, Adriana, também seria o leitor que mais investiga, ler obras de Austen? Seria o público dela? Sim, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz um levantamento, a data é de 2018, né, minha produção final, que 95% das pessoas que frequentavam o nosso Instagram e blog são mulheres. Então, as mulheres leem mais que os homens e se identificam mais com essas histórias, como a Bianca disse, são histórias da representação ou da representatividade feminina no século XIX. Então, são histórias sobre mulheres, não significando que os homens não estão lá presentes, né? O pano de fundo é o romance, claro, mas a Jane Austen faz muitas críticas sobre a sociedade da sua época, sobre a questão financeira, sobre até mesmo a questão da escravidão na Inglaterra, que ainda não tinha acabado, né? Nas colônias inglesas, a questão também das mulheres, né, elas terem acesso à educação, terem acesso à herança. Então, eu acredito que essa universalidade da Jane Austen, ela está presente por essa marca, porque ela dá foco às mulheres e a gente consegue se reconhecer em algumas personagens, ou algumas atitudes dessas personagens, e torce para que elas possam realmente se emancipar naquele momento ali do século XIX e viverem um bom casamento guiado pelo romance e não pelo dinheiro, né? Que era uma transação financeira. E Bianca, não sei se é essa característica, né? Mas quando uma adaptação muda tudo, vamos por época, muda a cidade, muda costumes, qual é o que precisa permanecer para você olhar assim e falar, é da Austen? É uma pergunta bem interessante, porque As Patricinhas de Beverly Hills, por exemplo, é uma das adaptações mais celebradas, né? Não só porque é difícil de identificar, nem todos sabem, como a representante da Cinemateca comentou, né? Mas também porque mantém, primeiro, a representatividade da mulher, embora a gente esteja falando de um contexto de adolescentes, né? De meninas, adolescentes, num contexto de Los Angeles, mas essa característica das relações humanas e, no caso de Emma especificamente, vou citar As Patricinhas, a evolução da personagem. Né? Então, eu acho que se mantém essa característica de uma espécie de frivolidade ou futilidade exterior, né? Mas por trás disso tem uma moça em processo de amadurecimento, né? E vai viver algumas situações que a colocam nesse lugar. Então, esse, por exemplo, é uma adaptação que mantém esse mote, né? Esse viés, mesmo trazendo a narrativa para o final do século XX num contexto estadunidense, por exemplo. Ai, muito legal. Eu assisti muito Patricinhas de Beverly Hills na minha adolescência e adorava. Adriana, e o que mais surpreende, assim, os brasileiros quando descobrem detalhes da vida pessoal de Jane Austen? Eu acho que nós todos aqui, que somos fãs e leitores da Jane Austen, estudiosos, né, há tantos anos, né, Bianca? A gente quer saber sempre um pouquinho mais de Jane Austen e quer saber como que foi a vida desse gênio da literatura inglesa, né? Porém, a Jane Austen deixou pouquíssimas cartas que sobreviveram, porque a irmã fez uma edição dessas cartas e queimou as que elas achavam não eram importantes ou desconsiderou ali para a história, né, ficar registrada. Então, qualquer resquício de Jane Austen, além da visão dos parentes, obviamente, que a gente tem uma biografia escrita por um sobrinho da Jane Austen, aí é motivo de procura. Inclusive, essa questão da peregrinação aos locais que a Jane Austen morou, quando foi fundada a casa da Jane Austen ela morou nessa casa lá em Charlton, mas aí foi fundado o museu, então aí começaram essas peregrinações. Então, eu acredito que as pessoas têm aquela doce ilusão de que viver naquela época era melhor do que hoje, por causa das roupas mais requintadas, daquela experiência de romance que trazem os livros e principalmente que vendem as adaptações. Então, os fãs, eles querem aquilo. Porém, a leitura da Jane Austen, o texto e a leitura da Jane Austen nos traz outras
questões que são muito facilmente identificadas. E aí você perguntou para a Bianca sobre a questão, o que tem que ter numa adaptação? Eu assisti um musical aqui no Brasil que chama Nuvem de Lágrimas, com várias músicas da dupla Chitãozinho e Chororó, e foi adaptado em cima de Orgulho e Preconceito. Então, mesmo dentro de um contexto de São Paulo dos anos 90, interior de São Paulo, a gente consegue identificar o comportamento e falar, aquele ali é o Darcy, aquela ali é Elizabeth Bennet, porque tem falas, tem comportamentos e a história vai conduzindo para a gente entender quem é quem, porque às vezes os nomes são modificados de acordo com o interesse, né, da pessoa que escreveu o roteiro, a adaptação. E em outros países também existe essa busca pela a versão de cada um de Jane Austen. Sim, falando ainda de adaptação, as obras de Jane Austen foram muito adaptadas, né? Tanto em produções audiovisuais quanto em livros que atualizaram suas histórias. Um dos casos mais icônicos é o do filme Orgulho e Preconceito e Zumbis. Orgulho, Preconceito e Zumbis. Confere o que a Ana Cristina, do Clube de Leitura, comentou. Isso é um outro fenômeno que acontece que é muito interessante, que é essas adaptações da obra, não só aquelas fiéis, né, mas aquelas que trazem outros elementos, às vezes de cultura pop, como é o seu caso, né, para as obras, para atualizar as obras, né, para a gente pensar o quanto uma obra assim tem tantas questões envolvidas que até colocando ela com zumbis, ela continua fazendo sentido e despertar interesse. Bianca, zumbis. Zumbis. Então, quem diria? Zumbis no período regencial em inglês, não é? Uhum. Esse movimento aconteceu por volta dos anos 2008, 2009, até em torno de 2012, 2013. Então, boa parte das obras dela foi adaptada, outros clássicos da literatura, inclusive Machado de Assis, tem, né? A gente chama de mashup, que é essa junção, né, desses elementos da cultura pop com as narrativas clássicas. E, bom, eu li, fiz trabalho a respeito. Quem gosta de Jane Austen nunca se cansa, então tudo que vem de novo a gente abraça, né? Mas eu até gostaria de citar aqui que tem uma trilogia chamada Jane Austen Bites Back, que é Jane Austen a Vampira, em que a Jane Austen volta como vampira para o século XXI, e aí quando tu disseste assim, por que Jane Austen permanece, o que os fãs querem? Qualquer coisa. O que vem, a gente quer, né? Então, essa trilogia traz a Jane Austen como uma vampira que vai discutir o mercado editorial e essas adaptações e essa dinâmica, né, de mantê-la viva vem, inclusive, com elementos que aparentemente não fariam nenhum sentido com o período regencial. E há alguma coisa assim na escrita de Austen que o cinema ainda não conseguiu capturar totalmente? É sempre um desafio, talvez a Adriana possa falar melhor do que eu, mas eu penso que é um desafio conseguir reproduzir a ironia que está no narrador. Eu gosto de dizer que são narradoras, né? Então, a ironia que está presente nas narradoras. Porque o narrador, ele está muito presente nós enxergamos a narrativa a partir do olhar das protagonistas. Então, o narrador está, né, na mente das protagonistas. Nem tudo o que elas sentem está dito nos diálogos. Então, eu penso que a gente perde um pouco, né, as adaptações cinematográficas perdem um pouco nesse sentido, de não conseguir transpor, né, fazer a transposição da ironia e da sátira que está no narrador. Uhum. Concorda, Adriana? Concordo, acho que a Bianca foi direto ao ponto, porque a ironia é muito difícil dela ser interpretada quando a gente não está lendo, não está entendendo o contexto, porque a maioria das pessoas, ela chega até o filme, a porta de entrada para Jane Austen aqui no Brasil são os filmes e não os livros, depois que as pessoas procuram ler os livros, e essa ironia, você tem que conhecer um pouco do contexto, inclusive do humor britânico, para entender que essa ironia, ela não é uma ironia escrachada. Ela é uma ironia que a gente chama de ironia fina e precisa de outros elementos para a gente fazer essa amarração. Eu acredito, a pergunta que você fez, a Bianca também comentou sobre a questão de o que ainda não foi capturado. Eu acredito que
existe a necessidade, na minha opinião, de se capturar as histórias da Jane Austen sobre o viés de crítica da sociedade, porque isso fica muito embutido na crítica social a partir da ironia que ela usa. E eu não sei se todas as pessoas conseguem identificar isso. E acrescentando um ponto sobre essa questão dos Jane Austen e os zumbis, quando eu lecionava para o ensino médio, eu pedi aos meus alunos para escolherem se era o Orgulho e Preconceito tradicional, de 2005, esse que foi exibido aqui no VT, ou se eles queriam Pride and Prejudice and the Zombies, ou então Noiva e Preconceito, que é uma adaptação indiana que é muito bem recebida, foi muito bem recebida pelos meus alunos, e eles querem essa modernidade, porque para assistir filme de época também é necessário ter um letramento visual, né, muito não aprofundado, mas é preciso ter essa abertura para entender a época, para entender por que a mulher não podia sair correndo na chuva ou num dia ensolarado por causa, por exemplo, dos corpetes. Então, existe toda uma contextualização que a narrativa já chega muito pronta nos filmes, então é preciso ter esse preparo, então essa sensibilização, por exemplo, dos meus alunos, acho que isso faz jus. Agora, para mim, falta um pouco dessa crítica social, sabe? Mostrar, olha, ela está fazendo uma crítica aí da posição da mulher na sociedade, da falta de estudos, da falta de renda na maturidade. Então, não é simplesmente mães preocupadas em se casar suas filhas e casar com um bom pretendente porque ele tem dinheiro. Sim. Né? Talvez seja aí o início de uma tentativa de associar mulher com mulher interesseira, porque tem que fazer um casamento bem sucedido financeiramente, mas isso veio lá de trás. Esse ideal romântico ele foi construído a partir do século XIX, final do século XIX, com os casamentos por amor. Adriana, tu falou da época, né? Eu até vou te perguntar, ela assinava como a Lady. O que isso significava naquele contexto? Por que esse anonimato? Bom, a Jane Austen é filha de um clérigo da igreja anglicana, e naquela época as mulheres da classe média, mesmo a classe média simples, né, não a classe média alta da Inglaterra, elas não podiam trabalhar. Então, mesmo ser escritoras era algo que pesavam bastante para a família, como se fosse um demérito. E outra coisa, o fato da Jane Austen ter sido alfabetizada e ser letrada para ler diversos livros, o pai dela tinha uma biblioteca vantajosa para a época, de cerca de 500 livros, porque ele preparava rapazes para as melhores universidades da Inglaterra. Então, ele foi um pai também que permitiu essa liberdade para suas duas filhas, né, a Jane e a Cassandra, e nesse sentido, o acesso a essa literatura, eu acho que transformou a Jane Austen nessa escritora, porque a partir da observação dela, das formas, né, das narrativas e também da observação humana, que eu acho que ela deve ter tido a oportunidade de conhecer pessoas de vários lugares que o pai, né, conhecia e preparava esses jovens, ela pôde escrever. E também, na opinião da Austen, bastava mais ou menos de 3 a 4 famílias do interior da Inglaterra para ela construir todas as suas histórias, então não precisava de muita coisa. Aquele microcosmo que ela registra nos seus livros, ele faz parte de um macrocosmo que a gente pode, como eu disse no início da minha fala, pode vivenciar, até conhecer pessoas assim, né, no nosso dia a dia, que são pessoas muito parecidas com aqueles personagens. Sim. Bianca, qual, na tua opinião, a personagem mais mal interpretada nas versões que tivemos? Eu penso que nessa quarta onda de adaptações da Jane Austen, a adaptação de 2022 de Persuasão, da Anne Elliot, é a que mais gera polêmica, a que mais tem gerado polêmica. Vamos ver se a Adriana concorda comigo. Em função, principalmente, de trazer elementos modernos que não se encaixam no contexto regencial, que é a modificação da linguagem, a ingestão de bebida alcoólica de forma desregrada, a quebra da quarta parede numa imitação a outros trabalhos cinematográficos. Então, eu acho que é a que menos foi bem recebida, me parece. Concorda, Adriana?
Eu acho que sim, porque a gente tem esse fenômeno midiático, né? E tem esse fenômeno das redes sociais. Então, a resposta dos fãs foi imediata, aquela adaptação de Persuasão de 2022. Mas eu acrescento a essa lista a personagem de Fanny Price de Mansfield Park, porque ela é uma personagem que acho que até hoje não conseguiram fazer dar uma luz, assim, colocar ela em destaque de fato. Ela é uma personagem muito apagada e é um livro muitíssimo importante, na minha opinião, porque a personagem ela consegue discutir de modo bem sutil por que ainda não acabaram com a escravidão nas ilhas, né, no que hoje se chama América Central, que a Inglaterra tinha colônias. Então, assim, essa opinião de uma moça que era tratada como da família, porque ela era sobrinha do barão, mas ela era tratada meio como se fosse uma empregada, ela é muito importante nesse discurso, né? O livro se chama Mansfield Park, não é, para mim, na minha opinião, não é por menos. O Lord Mansfield, ele foi um dos primeiros homens a propor a abolição da escravidão nos territórios, né, da Inglaterra. Então, assim, acho que a Jane Austen ela estava pensando à frente do seu tempo. Agora vou aproveitar ainda, Adriana, e para quem está começando e quer ler um livro de Austen, qual é a melhor porta de entrada, assim? E por quê, né? Óbvio. Eu sou suspeita para dizer, porque o meu favorito é Persuasão. Ele é um livro muito tranquilo, ele fala sobre espera, mas eu acredito que o melhor ponto de partida é Orgulho e Preconceito, porque essa história ela serviu de mote para outras histórias, que é a história de dois jovens que se conhecem, de imediato eles se odeiam, eles não se gostam, e depois eles vão caminhando para um crescimento, sim, cada um do seu modo, para chegar ao final feliz. Eu acho que essa história, ela vem demais. Mas eu acredito que Persuasão também tem esse momento aí do crescimento dos personagens e essa questão da espera. Acho que é interessante ver essa evolução dos personagens. São 8 anos de jovens se conhecem, depois são separados por uma persuasão, né? Por uma pessoa que persuadiu a Anne Elliot a não se casar com um rapaz pobre. Bianca, concorda com a tua amiga? Exatamente as duas mesmas respostas. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Tá certo. Gurias, atrás da gente, né, temos filmes escolhidos pelo jornalista Lucas Lanzoni, que tem a ver com o tema do programa. Vou fazer um breve relato de cada um deles, depois a gente debate se for preciso. O primeiro lá, Orgulho e Preconceito, de 2005. A trama central gira em torno do relacionamento de conflitos e, eventualmente, romântico entre a inteligente e independente Elizabeth e o rico e orgulhoso Sr. Darcy, enquanto superam as suas próprias falhas e os preconceitos sociais da época. Emma, no ano de 2020. O filme acompanha a jovem rica e entediada Emma, que se diverte interferindo na vida amorosa de seus amigos. Ela se torna uma casamenteira, tentando combinar casais, mas suas coisas acabam não saindo como planejado, levando a questionar seus próprios julgamentos e se abrir para um romance inesperado. No ano de 1995, Razão e Sensibilidade. O filme segue as irmãs Dashwood, Elliot, na razão, e Marianne, a sensibilidade. Depois da morte do pai, elas enfrentam dificuldades financeiras, pois a herança vai para o meio-irmão, John. E por último, de 1995, As Patricinhas de Beverly Hills. Conta a história de Cher, uma adolescente rica e popular de Beverly Hills que, apesar de sua vida superficial, gosta de bancar a cupido para os outros. Sua rotina de compras e futilidades é transformada quando ela se apaixona pelo seu ex-enteado, Josh, um estudante idealista que a critica e a confronta sobre a vida real. 4 filmes escolhidos por Lucas Lanzoni. Escolheu bem? Me parece que sim. Eu acho interessante a gente pensar que Emma, por exemplo, de 2020, que também está nessa, que a gente pode falar de uma quarta onda, um quarto movimento, né, de adaptações, também tem algumas questões que me incomodam. E eu imagino que possa incomodar fãs em geral. Nesse sentido, assim, de
da caracterização das personagens, principalmente. A caracterização do Mr. Knightley, a caracterização da Emma, os olhares que ela troca, as trocas de cena, são movimentos mais bruscos que não me parece que se esperariam no romance. Tá certo, então, gurias, queria muito agradecer a presença de vocês aqui no programa. Foi uma honra conversar sobre Jane Austen e conhecer um pouco mais, né, sobre essa autora. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Na Feira do Livro, a Jane Austen também faz sucesso, claro. Diversas bancas têm vendido os clássicos livros em diferentes edições e preços, o que mostra que os admiradores da autora só crescem a cada ano. Do século XIX para as bancas da Feira do Livro de Porto Alegre. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, continua conquistando leitores por aí e ele aparece entre os 10 mais vendidos dos 10 primeiros dias de evento. Mas será que o Clube dos Apaixonados pela autora tem esse livro como favorito? Aqui a gente vende bastante Orgulho e Preconceito, é o que o pessoal mais procura por ser também o mais conhecido dela, né? Eu gosto bastante do Orgulho e Preconceito, que foi o que me marcou porque eu li na adolescência. E tem um novo agora que saiu que eu fiquei bem curiosa pra ver, porque é Recordações Familiares. Veio de uma editora que a gente recebe bastante coisa e eles são livros muito bonitos também. Capa dura, daí convida pra ler. Eu gosto muito desse tipo de romance, porque hoje a gente olha para as coisas de hoje e daí quando a gente vai olhar para Jane Austen, a gente vê que basicamente todas as comédias românticas que tem hoje em dia vieram de algum dos livros dela. Por exemplo, os famosos Enemies to Lovers, que daí a pessoa, tipo assim, cria uma inimizade só de eu te olhar e daí a gente começa a falar mal um do outro e daí depois que a gente se conhece, que a gente vê que a gente é muito mais parecido do que a gente achava que era e basicamente isso é Orgulho e Preconceito. Mas uma coisa que não é mais do nosso contexto, que é difícil em Jane, é que os contextos sociais, porque ela é inserida numa sociedade que é muito diferente da sociedade que a gente vive, porque ela é muito baseada muito puramente, tipo assim, nas aparências, no conseguir fazer todo um jogo social para que tu consiga, não necessariamente ter vantagem, mas para que tu consiga se dar bem naquele local. Eu acho que o que eu mais gostei dela foi o Orgulho e Preconceito. Eu gosto porque eu sou professora de história, então para mim é um mergulho nesse passado, na linguagem, gosto bastante. Eu acho que ele é uma leitura que é atemporal, que traz uma série de discussões que ainda nos interessam hoje em dia, então acho que é uma leitura muito interessante que traz várias temáticas atuais também. Fica a dica. Depois do intervalo,